Palavra da Verdade, devocional de 25 de junho, a dinâmica do Evangelho do Reino. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 13, de 3 a 9. Os judeus esperavam a vinda do reino de Deus numa irrupção visível a todos, espetacular e irresistível. Imaginavam essa irrupção divina como um exercício extraordinário de poder, diante do qual ninguém resistiria. Eles contavam que o Messias, agente de implantação desse reino, em sua vinda poria fim imediato ao domínio opressor de Roma, restabeleceria a independência de Israel, puniria os ímpios e vindicaria a fidelidade dos justos, tudo isso num só ato. Sua aparição, pensavam, consistiria numa manifestação apocalíptica irresistível, de modo a abalar definitivamente as forças do mal. Jamais imaginavam que a cruz pudesse fazer parte da missão do servo ungido do Senhor. Para os judeus, portanto, ninguém teria dúvidas quando o reino de Deus chegasse, porque seria algo esplendoroso. Esta era a crença compartilhada pelos fariseus, pelas multidões e até por João Batista e pelos discípulos do Senhor Jesus. Além disso, a entrada no reino, na visão da maioria dos judeus, era garantida pela descendência judaica e pelo cumprimento da lei mosaica e dos preceitos do judaísmo. As parábolas são contadas pelo Senhor Jesus para ensinar que as coisas não seriam exatamente assim. Como ele mesmo diria em outro momento, não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, conforme Lucas 17, 20 e 21. Na verdade, o reino irromperia no mundo em duas etapas. Uma inauguração, na primeira vinda do Messias, na qual o reino de Deus invadiria o mundo na encarnação de Cristo para ser recebido por alguns, mas rejeitado por outros, e uma consumação na segunda manifestação do Messias, no final dos tempos, quando ele viria de maneira irresistível e baniria todo o mal. Na primeira vinda de Cristo, portanto, o reino de Deus teria um efeito parcial, pois não se imporia pela força física, política ou bélica, devendo ser recebido voluntariamente pela fé. Contudo, que ninguém se engane, pois, embora não pareça, o reino de Deus já está presente no mundo e seu poder já está sendo exercido. Na consumação, o crescimento e prevalecimento do reino serão visíveis a todos. Este é o ensinamento principal da parábola do semeador e das demais que se seguem no contexto. Nos versos 18 a 23, Nosso Senhor explica o sentido desta parábola, mostrando-nos a dinâmica do evangelho do reino, da palavra que anuncia este reino. Entre as muitas lições que podemos aprender, destacamos duas. Em primeiro lugar, a presença do reino de Deus no mundo provoca diferentes respostas, mas somente uma expressa a atitude dos verdadeiros filhos do reino. Portanto, não se trata, afinal de contas, de 4 grupos de pessoas, mas de apenas 2. Os que, ouvindo a palavra do reino, crerão nela e frutificarão, e os que, aceitando parcialmente ou rejeitando completamente, revelar-se-ão terra estéril. A grande verdade emerge de um fato simples e específico que pode ser notado no ato de semear. Dependendo do tipo de solo em que caem, algumas sementes produzem e frutificam, outras não. Jesus está a advertir que o reino de Deus já havia chegado, estava presente e ativo na sua pessoa e obra, sendo oferecido a todos na proclamação das boas novas. Todavia, contrariamente às expectativas populares, aparentemente ele não estava irrompendo de maneira irresistível. Antes, o reino de Deus se apresentava como oferta gratuita de Deus à humanidade, um presente que, da perspectiva da responsabilidade humana, pode ser aceito ou rejeitado. É como uma semente semeada num campo da Palestina. Algumas vezes a semente é devorada, outras vezes nem mesmo germina, mas outras vezes ela produz uma farta colheita. Portanto, diante da pregação do Evangelho do Reino, alguns demonstrarão rejeição imediata, outros aceitarão com rapidez superficial para, diante da provação, demonstrar que não têm raízes, abandonando a fé. Outros ainda terão a palavra neles semeada sufocada pelas falsas seguranças e interesses temporais,
as preocupações com as questões deste mundo, o fascínio pelas riquezas e todo tipo de cobiça ocupa o lugar que a palavra devia ter na vida deles. Somente um pequeno grupo se mostrará como solo fértil. Neles a palavra produz uma fé frutífera, conforme o verso 20. Uma vez regenerados, eles ouvem de bom e reto coração, compreendem as implicações do Evangelho, acolhem a mensagem pela fé, retêm a palavra pregada e frutificam com perseverança. Portanto, não devemos nos espantar quando muitos rejeitam a palavra do Evangelho e outros tantos, embora o tenham recebido com alegria, abandonam Cristo no meio da caminhada. Isto faz parte da dinâmica do reino de Deus. Por outro lado, devemos nos examinar a nós mesmos para averiguar se nosso coração é solo fértil ou um solo pedregoso e infestado de ervas daninhas. Observe que há uma alternância nos termos comparativos para a semente. No verso 14, a semente é a palavra. Nos versos 16 a 20, ela é identificada com os ouvintes da palavra. Com esta dinâmica, nosso Senhor vai do impessoal para o pessoal, apontando para a responsabilidade dos seus ouvintes e exortando-os a serem um bom solo. Daí a advertência: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Uma segunda lição é que a frutificação do reino de Deus sobrepujará as perdas na semeadura. O reino de Deus invadiu a história na pessoa e obra de Jesus e se espalha no mundo na medida em que o evangelho é semeado em todo lugar. Seu crescimento encontra obstáculos na ação de Satanás, nos corações dominados por ambições internas e pressões externas. Por causa disso, ele não será discernido e recebido por todos. Isto não significa, no entanto, que o reino de Deus não prevalecerá. Pelo contrário, a semente do reino, que é a palavra do Evangelho, encontrará solo fértil preparado de antemão pelo agricultor, cuja colheita abundante está garantida e, no final de tudo, revelar-se-á compensadora. Como isto é um consolo para os pregadores do Evangelho. No entanto, esta verdade de que nem todos responderão corretamente ao reino é também uma advertência a todos os que ouvem a oferta que Deus nos faz e que nos é dada pela pessoa e obra do seu Filho. Aqueles que ouvem, entendem, aceitam e frutificam desfrutarão desse reino salvífico de Deus. Aqueles, no entanto, que rejeitam, aceitam superficialmente ou permanecem cocheando entre dois pensamentos, divididos entre o reino de Deus e as seduções do mundo, serão julgados pela palavra do reino. Como você tem respondido ao Evangelho de Jesus Cristo? Que tipo de semente ou de solo representa a sua vida? Atente bem para a advertência de Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.